Eu sou o professor Lucas Gadelha. A gente vai estar trabalhando hoje na disciplina de História, sou formado em História pela Universidade Federal do Acre, e hoje a gente vai estar dando continuidade à aula que vocês tiveram antes, certo? Hoje a gente vai mostrar aqui nos slides alguns conteúdos que vocês estudaram na semana passada, certo? Então, semana passada vocês viram as questões aí do que é república, do que são os tipos de república, certo? O que é a democracia, que é o poder do povo, todas essas coisas, suas características, viram um pouquinho do que era a cidadania, essa questão de ser cidadão, só tem cidadania se você tem seus direitos e se você recebe seus deveres, certo? E aí viram também um pouquinho da questão aí da nossa Constituição atual do ano de 1988, certo? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade a isso, mas vamos trabalhar de uma forma mais específica da questão da democracia. Então a gente vai estudar na aula de hoje alguns elementos que contribuem para que a ordem democrática seja de fato exercida. O que a gente tem na nossa sociedade para garantir que a gente está tendo a nossa democracia, para garantir que a gente está recebendo a nossa democracia. Então esses são alguns elementos que a gente vai estudar na aula de hoje, certo? Começando aqui, eu vou deixar uma pergunta e essa pergunta ela vai servir para que a gente responda ao longo da aula, certo? Então, ao longo da aula, a gente vai tentar responder essa pergunta. A pergunta é: quais elementos são oferecidos pelo Estado para que se tenha a garantia de uma ordem democrática? O que o Estado faz para garantir que nós, cidadãos, tenhamos uma democracia de fato exercida? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta ao longo da nossa aula. Vamos lá. Para começar, vocês sabem que o Brasil tem o sistema de governo presidencialismo, certo? Mas isso não significa que o presidente manda em tudo, muito pelo contrário. Existe uma coisa que vocês estudaram lá no 8º ano, quando estudaram sobre o iluminismo, que é a questão dos 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Basicamente, o poder executivo é responsável por executar as leis. O poder legislativo é responsável por legislar, por criar as leis. E o poder judiciário é responsável por julgar as leis, certo? Dentro do poder executivo, a gente tem algumas pessoas que são importantes dentro de todo esse aspecto, certo? Primeiramente, a gente vai ter o presidente, que faz parte do poder executivo, o nosso governador, dentro do nosso estado, e o nosso prefeito dentro do nosso município. Dentro do poder legislativo, a gente vai ter os nossos senadores, os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais e também os nossos vereadores. E dentro do poder judiciário, que é o poder de julgar as leis, eu coloquei aí Supremo, Tribunal Federal e tudo mais, mas o que é mais importante saber é que são os juízes, certo? Aqueles que julgam, que são responsáveis por administrar os tribunais. Por que eu coloquei isso daí? Observe aí que o mais importante a gente saber aí é que desses 3 poderes, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, eles são escolhidos por nós, através do voto, certo? E é aí que a gente entra na nossa primeira característica de uma ordem democrática, que é o direito ao voto. Então, o direito ao voto é uma das principais armas que a gente tem dentro da nossa democracia. É aquilo que, de fato, faz com que exerça a nossa democracia, que é esse direito ao voto. Eu trouxe aqui o nosso artigo 14º da nossa Constituição, que vocês viram na aula passada, que fala sobre quem tem o direito ao voto. Basicamente, todo cidadão tem o direito ao voto. Por isso que a nossa Constituição diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Observem aí, o sufrágio universal é o direito que todo cidadão tem de participar do processo eleitoral e das decisões políticas de um país. Então, todo mundo, independente de raça, de cor, de tamanho, de idade, pode exercer o sufrágio universal, pode votar. Só que muitos de vocês, por exemplo, já vão fazer 16 anos esse ano. Então, esse ano vocês já vão poder ter essa participação política, que a nossa Constituição diz que com 16 anos até os 18, vocês podem votar. O voto é facultativo, mas ele não é obrigatório. Agora, a partir do momento que vocês completam 18 anos, o voto se torna obrigatório.
Então, isso é muito importante para a gente ter essa consciência do voto e da importância que o voto tem na nossa sociedade. Tanto é, gente, que, como eu disse anteriormente, esse é um dos principais elementos que estabelecem a ordem democrática, certo? Que estabelecem que a democracia funcione. Você tem que ter o direito de votar, você tem que ter o direito de participar das nossas decisões políticas. O segundo, gente, algumas segundas coisas, traz o nosso artigo 5º da nossa Constituição. O artigo 5º da nossa Constituição, ele diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, certo? Então, vai ser garantido para a gente, tanto nós que somos brasileiros, que nascemos aqui no Brasil, como para os estrangeiros que residem no nosso país, uns direitos que são chamados de direitos inalienáveis, direitos que não podem ser violados, que não podem ser retirados da gente. Esses direitos são o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Esses direitos são chamados de invioláveis, eles não podem ser retirados da gente. Então, se a gente tem esses direitos recebidos, se a gente tem esses direitos nos dados, a gente tem que ter essa garantia dessa ordem democrática. Então, isso é importante para a gente perceber, será que a gente está tendo esses direitos? Será que estamos tendo o direito à liberdade respeitado? Será que estamos tendo o direito à igualdade respeitado? A nossa segurança, a nossa propriedade? Então, essas questões que a gente busca analisar quando a gente estuda sobre o que é a democracia, sobre como se estabelece a democracia, certo? Ainda no artigo 5º, a gente vai ter outro elemento fundamental para que uma ordem democrática seja estabelecida. Esse elemento é chamado de liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? Basicamente, a liberdade de expressão é o direito garantido ainda na nossa Constituição, um direito de você se expressar, se opinar. Olhem aí no slide. A liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Ou seja, ela significa o direito de manifestar a opinião pessoal ou de grupo sempre com respeito e respaldada pela veracidade de informações. Mas, professor, então quer dizer que eu sou livre, posso falar tudo o que eu quero, expressar tudo o que eu quero, criticar tudo o que eu quero? Não, isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como está explícita aí no slide, ela é o direito de você manifestar a opinião pessoal, desde que com respeito, certo? E também baseado na veracidade de informações. Você não pode falar uma coisa porque você acha que é isso. Não, tem que ter uma veracidade. Você tem que falar aquilo que realmente tem algum embasamento, alguma pesquisa, alguma coisa que comprove o que você está falando, certo? Por isso que eu coloquei aí que é sempre com respeito, gente. A gente tem que entender que liberdade de expressão é totalmente diferente de discurso de ódio, certo? A gente não pode usar da nossa liberdade de expressão para atacar o outro, para fazer comentários racistas, para fazer comentários sexistas, para xingar homens, xingar mulheres, xingar ninguém, certo? A nossa liberdade de expressão, ela tem que ser garantida de forma com que a gente respeite o lugar do outro. Então, da mesma forma que a gente tem liberdade para falar, liberdade para ouvir, a gente tem que respeitar que o outro também tem liberdade. Também tem liberdade de viver, também tem liberdade de fazer, de ser e de tudo isso, certo? Continuando. Dentro ainda dessa questão de direitos, que são as questões fundamentais para a gente garantir a nossa vivência, a gente precisa entender principalmente que a gente sempre tem direitos que não podem ser desrespeitados. Mas aí a gente pensa, será se todos os meus direitos foram respeitados ao longo da minha vida? Será se eu sempre tive meus direitos respeitados? Então, é por isso que aí nos slides eu trouxe para vocês outra característica dessa ordem democrática, que são os chamados remédios constitucionais. O que são esses remédios constitucionais? Basicamente, esses remédios constitucionais são utilizados quando há ausência de garantias legais, quando a gente tem nossos direitos desrespeitados. Então, se a gente tem qualquer direito garantido na nossa Constituição desrespeitado, a gente usa algum remédio constitucional. Esses remédios constitucionais são vários. Vai ter aí
as medidas protetivas, medidas de segurança, habeas corpus, habeas datas, auxílios, todos esses. Mas eu trouxe um específico para a gente debater, olha aí no slide, ó, que é sobre o que é o habeas corpus. Muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o habeas corpus em novelas, em filmes, mas a gente raramente sabe o que é, certo? Raramente a gente não sabe o que é, a gente vê ali, fulano foi preso, ele vai pedir um habeas corpus. Mas o que é esse habeas corpus? Observem aí, ó. Previsto no artigo 5º, é uma garantia constitucional destinada a proteger o direito de locomoção do indivíduo. Ou seja, o habeas corpus ele nada mais é do que um remédio constitucional para proteger o seu direito de se locomover, seu direito de ir e vir, a sua liberdade de ir e vir. Então, se você tem a sua liberdade de ir e vir atacada, se você, de certa forma, tem essa liberdade violada, você utiliza do habeas corpus para tentar corrigir. Por isso que são chamados de remédios, remédios constitucionais, que eles tentam corrigir essas infrações que você sofre, certo? Ou ameaça, ou coação, ou qualquer inviolação do seu direito, certo? Então a gente viu aqui principalmente essas coisas, que são elementos que garantem que a nossa democracia funcione. Lembra lá da pergunta que eu fiz no primeiro slide? O que o Estado faz, quais garantias que o Estado faz para que a nossa ordem democrática seja respeitada? A gente viu, ó, o direito ao voto, todo mundo tem o direito ao voto, certo? Desde que complete 18 anos ou 16, que não é obrigatório. A gente viu as nossas liberdades, os nossos direitos garantidos pela Constituição. Viu também a questão dos remédios constitucionais, o habeas corpus e tudo isso, certo? Agora eu trouxe aqui duas questões para vocês, para a gente tentar discutir essas questões baseados na aula que a gente acabou de ver, certo? Em tudo que a gente acabou de ver. Vamos lá, vamos exercitar um pouco. Primeira questão. Dentro de um Estado democrático, o principal mecanismo que garante o exercício da democracia é, letra A, o direito à vida, letra B, a liberdade de ir e vir, letra C, o direito ao voto, ou letra D, a segurança pública. Gente, é só a gente pensar, toda vez que a gente for responder uma questão, a gente tem que tentar ver o que a questão quer, certo? Não é, sei lá, é só você pensar, o direito à vida é importante? É, com certeza é importante. Mas ele é o principal mecanismo de garantir a democracia? Não, certo? Então a gente tem aí 4 alternativas e a certa é a letra C, o direito ao voto. Não que nem eu estava falando, o direito à vida, a liberdade de ir e vir ou a segurança pública não sejam importantes. São sim, muito importantes. Só que vocês têm que entender o que a questão está pedindo, certo? E a questão está pedindo qual é o principal mecanismo que garante a ordem democrática. E esse mecanismo é o direito ao voto, certo? Então, o direito ao voto é o principal mecanismo que garante com que a democracia esteja sendo exercida. Segunda questão. Olhem aí, ó. Marquem a alternativa que melhor conceitua o que a liberdade de expressão significa. Letra A. Liberdade de expressão é ter o direito de criticar todo mundo? Letra B. De poder falar o que quiser? Letra C. De ser censurado pelo Estado? Ou letra D. O direito de manifestar suas opiniões sem medo de represálias? Alternativa certa, questão D. Gente, essa questão é muito fácil, é só ir por lógica, certo? Só eliminar aí as questões que não tem nada a ver. Ter o direito de criticar todo mundo, não, você não tem esse direito, certo? De poder falar o que quiser, também não, porque quando você fala algo que ofende alguém, você não está cumprindo com os seus direitos, certo? E de ser censurado por Estado também não. Muito pelo contrário, a liberdade de expressão garante que o Estado não censure as suas ideias, as suas opiniões, certo? Então, gente, é isso. Vou pedir para vocês, para terem acesso a essas questões e mais questões, que acessem a plataforma do Edu lá no site da Secretaria de Educação, certo? Então é só vocês entrarem lá que vocês vão ter acesso a todas essas questões, a todos esses materiais de aula, certo? No mais é isso. Muito obrigado, certo? Então até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.